Amados irmãos, o salmista Davi, ele vai dizer, no Salmo 103, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia, e tudo que a mim bendiga ao seu santo nome, aleluia. E no outro salmo ele vai dizer, né, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. São salmos de agradecimento de um homem, né, que as coisas que ele passa em alguns momentos são figuras do que Cristo ia passar. Então, pela fé, ele recebeu Jesus. Jesus que não veio, não tinha vindo, mas ele creu. E nós hoje cremos no Jesus que já veio. Essa é a diferença. Eles criam, assim como Abraão, no Jesus que viria. Nós já cremos naquele que já veio. Aleluia. Agora, no texto aqui que nós lemos, vai falar uma coisa interessante que me chamou a atenção. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Não? Porque quando você conhece o Evangelho, é que você entende a obra de Jesus. Aleluia. E quando também você, para entender melhor a obra de Jesus, você vai ter que entender, você vai ter que ir lá em Gênesis, no paraíso, onde estava Adão. Aleluia. Vai ter que passar também pela lei. Porque se você não entender o Evangelho, você não vai entender, aleluia, a graça. E se você não entender a graça, você vai ser mais um religioso. Você não veio na igreja para ser um religioso. O que é uma religião? A pessoa vai na igreja porque ela tem que ir, aleluia, e vai lá cumprir os seus deveres, suas obrigações na religião, e ela vai para casa, então ela fala, já fiz minha obrigação hoje. E aí ela pode pensar, então já estou bem com Deus. Não, a religião diz isso, mas a graça diz que não é você que faz, Jesus quem fez. Quem pode dizer aleluia? Na religião as pessoas fazem, na graça quem fez foi Jesus. Aleluia. Quando ele vai dizer na cruz assim, está consumado, ele está dizendo, já fiz tudo. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Ele já fez tudo. Nós apenas temos que crer e receber aquilo que ele fez. Então o que eu tenho percebido? Nós, vamos falar nós, as pessoas em geral, nós estávamos no mundo, né? Bebíamos, era bebida, drogas, prostituições, outras pessoas menos coisa, mas também fazia coisa errada. E aí Jesus olha para nós e Jesus nos escolhe. E Jesus, que nós vamos na casa do Senhor cheio de pecados, e Jesus vai lá e nos perdoa. Quem pode dizer aleluia? E uma vez perdoado, depois que já recebemos Jesus, já estamos na igreja, aqueles que não conhecem a graça do Evangelho nos introduz o Evangelho errado. E aí nós temos que começar a fazer coisas para ser aceito por Deus. Uma vez Jesus nos aceitou, estamos nós cheios de pecado. E agora que estamos na igreja, entre aspas, temos que fazer coisas para Deus nos aceitar, senão vem o sentimento da condenação, porque muitos não ensinam a graça verdadeira que está na palavra. Aleluia. Mas enquanto a lei manda você fazer, a graça diz que Jesus já fez. Aleluia. E no texto que nós lemos, veja o que está escrito, que se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Que ofensa é essa? A ofensa de Adão. Não diz que foi pela minha ofensa nem pela tua, mas pela ofensa de um homem só a morte reinou por esse, que é Adão. Ou seja, pela ofensa ao Adão pecar, desobedecer a Deus, essa ofensa contra Deus trouxe a morte para todo mundo. Então não é aquilo que eu fiz, não é aquilo que você fez que trouxe a morte e que te fez um pecador, mas foi a ofensa de um só. Aleluia. Assim como o restante do texto vai dizer, né? Assim muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Cristo. Então, assim como você não fez nada para ser um pecador, quem fez foi Adão. Então Adão, por uma ofensa só, a morte reinou por esse. A morte passou para todos. E assim como Adão fez todos serem pecadores por causa da ofensa dele, aqueles que creem em Cristo, aleluia, eles não precisam fazer nada para ser justo. Quem fez foi Jesus. Mais uma vez estou repetindo, aleluia. Olha o que o texto diz. Isso aqui é evangelho que eu estou falando. Assim como pela ofensa de um homem só a morte reinou por esse. Escuta isso, aleluia. Não é por aquilo que o cara está ali bebendo que ele é um pecador. É
por aquilo que Adão fez. Aleluia. Ele ser um pecador só é o resultado dele estar bebendo, fumando, cheirando, se prostituindo, só é o resultado dele ser um pecador. Aleluia. Por isso que Romanos 1 vai dizer, né? Porque eles não tiveram conhecimento de Deus, Deus os abandonou às paixões infames. Porque até a mulher mudou o curso natural, se inflamando uma com o outro, e homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si o que convinha pelo seu erro, ou seja, o fato de Adão ter pecado e o pecado ter passado por toda a humanidade, o homem vem caindo cada dia mais, até chegar no estágio que está hoje. Por outro lado também, mesmo que o homem não beba, não fume, não use droga, ele vai do trabalho para casa, de casa para o trabalho, é um bom pai, bom esposo, era uma boa mãe, não interessa, pela ofensa de um só, mesmo o homem fazendo tudo certinho de acordo com a lei dos homens, ele é um pecador. Porque pela ofensa de um homem só, que foi Adão, aleluia, a morte passou para todos. Então aquilo que Adão fez foi muito poderoso de uma forma negativa. Por quê? Porque antes do pecado, deixa eu abrir aspas, vai haver uma época, após a volta de Jesus, vai ter um arrebatamento, vai ter a volta de Jesus, que vai ter um período chamado na Bíblia de milênio, que Jesus vai reinar por 1000 anos com os seus santos. Tem noção do que você vai ver? 1000 anos com Jesus reinando, e depois vai ter a eternidade. Quem pode dizer aleluia? No milênio a Bíblia vai dizer que a ursa pastará com o boi, a ovelha comerá palha com o leão. Ou seja, a natureza dos animais foram mudadas por causa do pecado de Adão. O leão era para comer palha, era para comer folhinhas, e ele vai voltar, os animais vão voltar a seu estágio normal, né, nessa época, aleluia, porque Deus não fez o homem para morrer, Deus não fez os animais para um comer aos outros, né, mas aquilo que Adão fez foi tão poderoso de forma negativa que afetou toda a natureza, aleluia, né, foi tão ruim isso que ele fez, para você ver a dimensão do pecado dele, foi tão grande que alastrou a morte por todo lugar e a maldição. Mas mesmo o texto diz, presta atenção nisso, tá? Mesmo o texto diz que muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só que é Cristo. Assim como aquilo que Adão fez foi poderoso de forma negativa para o mundo, muito mais do que Jesus fez, aleluia, é poderoso sobre a humanidade. Ou seja, o que Jesus fez é mais poderoso do que aquilo que Adão fez. Então quando você olha para a natureza, para as coisas ruins que tem no mundo, você vai ver aquilo que Adão fez foi muito poderoso de forma negativa. Aleluia, o texto está dizendo que o que Jesus fez foi mais poderoso ainda. Assim como então você não tem que fazer nada para ser um pecador, basta nascer neste mundo. Se você conhece alguém que já nasceu neste mundo, é pecador. Assim também, você não precisa fazer nada para ser justo, porque Jesus já fez. Quem pode dizer aleluia? Porque isso é mais poderoso ainda. É por isso que tem que ser pela fé e não pelas obras. Porque a Bíblia diz, aquele versículo dos mais conhecidos da palavra, que é: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque para algumas pessoas elas falam assim: ah, mas isso aí está muito fácil isso, né? Eu tenho que não fazer nada. Você tem que crer mediante a fé. E a fé não é de todos, aleluia. A fé é daqueles que são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga aleluia. A Bíblia vai dizer que os seus o rejeitaram. Jesus veio para os seus rejeitaram, mas todos, quando receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não fui eu que me fiz filho de Deus. Quando nós cremos, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aleluia. Então você é filho, você pode dizer aleluia. E olha o que diz também em São João, se eu não me engano, São João 1, verso 17, diz que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia. A lei foi dada por Moisés, ou seja, não está dizendo que foi Deus que deu, foi dada por Moisés. Claro, foi Deus que deu a lei, mas a Bíblia diz que foi dada por Moisés. Mas a graça, ela não foi dada, a graça ela veio,
aleluia, por Jesus Cristo. Ou seja, enquanto a lei, Deus não era a vontade total de Deus, né? Não vou entrar nisso, mas a Bíblia vai dizer que a lei veio para aumentar o pecado. Já vou chegar nisso se der tempo. Mas, né, a lei, ela foi dada, já a graça já veio. Então a graça veio por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a própria graça, aleluia. Ele veio até nós, aleluia. Não mandou recado, ele veio até nós, aleluia. Estando nós mortos em ofensa e pecado, ele veio até nós, nos vivificou. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Ele veio, aleluia. Porque imagina você, né, indo visitar alguém, ou você vai receber alguma coisa de alguém e alguém falar assim: ó, isso aqui vai dar de entregar, e você receber. E agora imagina uma própria pessoa falar assim: eu mesmo vim te entregar, aleluia. Jesus, ele fez isso, ele mesmo, a graça veio por Jesus Cristo, ele não mandou o homem entregar, ele mesmo é a graça, aleluia. Então, muito mais, né, os que recebem a abundância da graça, porque a graça de Deus não é, aleluia, uma graça limitada, aleluia. Uma vez que você recebeu a Cristo, aleluia, ele vai ser contigo até o final, aleluia. Uma vez que nós recebemos a Cristo, nós somos justificados. Olha o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses diz assim: se nós, sendo inimigo dele, fomos justificados, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, aleluia. Se nós estávamos no pecado, ele nos salvou, muito mais agora que somos filhos. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Muito mais agora. Então aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Dom significa presente, aleluia. A salvação é um dom, nós já falamos, mediante a graça, porque isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, o dom da justiça é um presente. E se é presente, eu não preciso fazer para ganhar. Se alguém me dá um presente, alguém foi lá e comprou e me deu. Se alguém te dá um presente, você não pode chegar uma pessoa e falar assim: você me deu esse presente, mas eu quero te pagar esse presente, aleluia. Não, isso é uma ofensa para quem te deu um presente, amém ou não amém? Agora, se você recebe um presente e você fica grato e feliz com aquele presente, então o dom, o que é o dom da justiça? O dom de Deus pegar um pecador e fazer ele justo, aleluia, é um presente de Deus. Ou seja, eu sou justiça de Deus em Cristo, eu sou justo em Cristo. Você não é justo por aquilo que você faz, mas é justo por aquilo que Jesus fez. Quem está entendendo, diga aleluia. Então esse é o dom da justiça, aleluia. Como que você vai ser aceito por Deus? Porque Deus é um Deus santo, aleluia. Deus não coabita com pecado. Se tem pecado, Deus não está, aleluia. Mas nós nascemos pecadores. Adão nos fez pecadores. Nós só somos aceitos por Deus porque Jesus nos fez justo. Quem pode dizer aleluia? Então Deus, quando nos olha, Ele nos olha através do sacrifício de Cristo. Assim como a Bíblia diz que Jesus é aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nós trocamos de lugar com Cristo. Jesus se fez pecador para nos fazer justo, aleluia. Então quando Deus olha para nós, Ele olha para o sacrifício de Cristo e Ele nos vê como justo, porque Jesus se fez maldição por nós, aleluia. Agora quando Ele olha para uma pessoa, aquela pessoa não recebeu a Cristo, ele não recebeu o dom da justiça, aleluia. Então Deus o vê como um pecador. Deus não tem parte com o pecado, né? Aleluia. Então só para encurtar aqui, amados irmãos, o texto que nós lemos vai dizendo: assim como pela ofensa de um só homem veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, aleluia, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O texto está dizendo que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Ou seja, o mundo todo está sob o juízo de Deus, aleluia. O mundo está sob o juízo severo de Deus para a condenação. Veja o que diz no verso 18, que assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Por causa da ofensa de Adão, o juízo veio sobre todos os homens para a condenação, aleluia. Não tem coisas que o homem possa fazer para se livrar da condenação que está sobre o homem, aleluia. Esse juízo veio para a condenação. Aí o mesmo texto diz que assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens
para a justificação da vida. Aleluia. Guarde isso sempre. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que a Bíblia está dizendo? Por muito tempo eu entendi isso errado, porque as pessoas ensinaram errado. Então quando você aprende errado, você crê errado, você crê errado, você não tem vida espiritual saudável diante de Deus. Então o texto diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É segundo a justiça própria, sem ter a justiça de Deus. Então eu achava que andar segundo a carne é a pessoa que andava no pecado, né? É a pessoa que tinha que viver todo. Não estou dizendo que você não deve jejuar, mas você tem que jejuar todo dia, né? Não é isso andar no Espírito. Aleluia. Andar na carne é quando você tenta se tornar justo por si próprio, sem crer na justiça de Deus. Quer ver um exemplo? Romanos 10 vai dizer, né? Paulo vai dizer o seguinte: eu dou testemunho dos judeus, porque eles têm zelo de Deus, porém não têm entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que a Bíblia está dizendo? Que os judeus eles são tão zelosos pela lei, que eles, dia de sábado, por exemplo, eles não podiam fazer comida, comer frio até hoje é assim, eles não podem acender o fogo do fogão, eles guardam a lei nos mínimos detalhes, e eles se sentem justos por causa disso, ou acham que são, se esquecendo, não se submetendo à justiça de Deus, que é Cristo. Aleluia. Assim as pessoas hoje pensam que são justas porque trabalham, pagam impostos, não faz mais do que sua obrigação. Quem pode dizer aleluia? Porque não usa droga, não bebe, é justa. Não, aleluia. Quando a pessoa faz qualquer coisa sem Cristo, ela está estabelecendo sua própria justiça, né? E não se sujeitando à justiça de Deus, que é Cristo. Aleluia. Se sujeite à justiça de Deus, que é Cristo. Aleluia. É Cristo, é o sangue de Cristo, é a justiça de Cristo, é a obra de Cristo. Aleluia. A graça de Deus é tão poderosa, né? Que até se uma pessoa pecar, ela continua justa. Porém, tem um preço alto, né? Diz em 1 Coríntios 5. Na igreja de Coríntios tinha um homem lá que ele tinha, né, o pai dele tinha uma esposa e ele começou a abusar da mulher do pai. E Paulo diz: ó, este homem aí, eu ordeno em nome de Jesus que o seu corpo seja entregue a Satanás, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, a pessoa, Deus prepara e leva, mas a alma não se perde. Quem pode dizer aleluia? Porque a obra de Cristo é poderosa, irmão. Aleluia. Na religião iria ensinar o seguinte: nossa, a pessoa agora tem que fazer por merecer ganhar a salvação. Não, aleluia, nenhum de nós merecemos. Aleluia. Mas Paulo vai deixar o exemplo, dizer: olha, a carne dele vai perecer, tire ele do meio de vocês, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aleluia. É por isso que céu é lugar de surpresa. Céu é lugar de surpresa, guarde isso. Imagina que Jesus está na cruz, o ladrão ao lado de Jesus, ele vai ter aquela conversa com Jesus toda, e fala: Senhor, lembra de mim. Jesus fala: hoje estarás comigo no paraíso. Os escritores do Evangelho atentaram para isso. Deus colocou a percepção para eles verem, mas não foi todo mundo que viu naquela época. Tanto que tem uma hora que Jesus vai chamar Deus, vai falar assim: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas dizem: veja, eles estão chamando por Elias, né? Mas os fariseus religiosos daquela época não entendiam a justiça de Deus. Então muitos morreram sem Jesus, que foram para o inferno. Agora imagina uma pessoa pecadora, que foi pecadora no céu, na terra, entrou no céu porque recebeu a Cristo na última hora. Por que céu é lugar de surpresa? Aleluia. Porque você pode chegar lá e encontrar uma pessoa que você não achou que ia para lá. Aleluia. Porque na última hora ela se arrependeu. Aleluia. Na justiça do homem, o homem pode pensar assim: ah, mas aquela pessoa não merece. E quem falou que você merece? Aleluia, né? Então, céu é lugar de surpresa. Aleluia. Então, a obra de Jesus é muito mais poderosa. Aleluia. Vamos encerrar aqui. Quando veio a lei, porém, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a lei, irmãos, o que é a lei? Quando Deus manda a lei: não matarás, não roubarás, né? Não cobiçarás.
Vou dar um exemplo. Os fariseus tinham alguns que não adulteravam. Eles não adulteravam mesmo, não tinham outra mulher. E falamos, guarda uma lei. Aí Jesus falou, em verdade eu vos digo, se você cobiçar, você já adulterou. A lei veio para mostrar que o homem é pecador. Assim como, se você tiver um espelho, o espelho não vai falar que você é bonita, ou bonito, ou feio. Ele vai mostrar o quê? A verdade. Amém ou não amém? Se ele te mostrar feio, o espelho não está mentindo, ele está falando a verdade. Se ele te mostrar você do jeito que você é, ele está mostrando a verdade. Você não adianta quebrar o espelho. Então a lei mostra que o homem é pecador, que o homem mata, que o homem rouba, que o homem adultera, que o homem se prostitui, aleluia. Então, para mostrar para o homem que ele precisava de um Salvador, aleluia. Então, quando você deparar diante de alguém, aleluia, e aquela pessoa não recebeu Jesus como Salvador, aleluia, aquela pessoa ela pode cometer todo tipo de coisa ruim, porque ela já está morta, ela já é um pecador, já é uma pecadora, né? Em Adão, aleluia. Mas por outro lado, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Quando alguém disser também que nós temos que guardar toda a lei para ser salvo, você não estou dizendo que você tem que matar, que você pode, não é isso. É porque na lei a pessoa guardava para tentar ser justo. Agora você não mata porque você ama o seu próximo como você mesmo. Como Jesus disse, né? Que toda a lei se resume nisso. Amarás o Senhor teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Então essa é a quarta lei. Amar o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Então nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, isso aqui é uma pequena, vamos botar assim, seria uma escola dominical sobre um termo que muito crente não conhece, que é a justificação. Aleluia. Paulo também vai dizer, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Aleluia. É Deus que te torna justo. Aleluia. Então, amados irmãos, você tem que partir do seguinte princípio. Aleluia. Tudo aquilo que você fez ontem, hoje, semana que vem, o ano passado, aleluia, ele já foi perdoado lá na cruz. Sabia que teus pecados, se você realmente nasceu de novo, creu em Cristo, se você creu no Filho de Deus, os teus pecados que você vai cometer pelo resto da vida já foram perdoados. Porque Jesus, ele morreu pelo nosso pecado do passado e do futuro. Porque se Jesus não morreu pelos teus pecados do futuro, pelos meus, significa que você não vai ser salvo. Porque como nós nascemos, como nós éramos jovens, nós não tínhamos recebido Jesus, porém ele já tinha morrido pelo nosso pecado no futuro. Aleluia. Isso significa dizer que esse dom da justiça, a Bíblia vai dizer que os dons de Deus são sem arrependimento. Aleluia. Se não me engano está escrito em Romanos 15, 30. Aleluia. Os 11, 30. Os dons de Deus são sem arrependimento. Se Deus não se arrepende. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. O que ele fez conosco é algo que os discípulos conheciam. A igreja primitiva conhecia. E muitos da igreja hoje não conhecem. Aleluia. A obra de Cristo foi tão poderosa, tão poderosa. Imagina se você tem uma amiga ou um amigo e o governador pega vocês dois presos por ser crente, enche o Maracanã, vamos falar que nós estamos no Rio, enche o Maracanã de gente e fala assim, agora vamos fazer um show, vamos matar crente. O pessoal, porque o mundo, Jesus disse que o mundo nos odeia. Aleluia. Então, mataram o seu amigo e o governador falou assim, o povo gostou, amanhã eu vou matar o João, vou matar a irmã Maria, vou matar a Cristina. Aí você vai preso. E você sabendo que no dia seguinte vai morrer, o que você faria? Porque não é uma ameaça, é um fato. O amigo de Pedro, o irmão Tiago, morreu decapitado na frente de todo mundo. Então ele sabia que ia morrer. Qual seria, se você não conhece Jesus, ou se você, entre aspas, acha que conhece a natureza humana, o que vai fazer? Desespero total. Vai orar, vai tentar falar com alguém, né? Vai pedir socorro, vai pedir ajuda, tem que ter alguma coisa que você possa fazer. A Bíblia, no entanto, vai dizer que Pedro dormia. Aleluia. Porque ele sabe que aquilo que Jesus fez é muito poderoso, irmão. Aleluia. A Bíblia chega a dizer
né? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Paulo vai dizer isso, que na verdade vos digo o mistério, que nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. Então o que a Bíblia está dizendo quando Paulo fala sobre o arrebatamento? E quando Jesus voltar, nenhum de nós, na verdade, nenhum de nós morreremos, mas seremos transformados. Ou seja, você terá um corpo, quando morrer, ou for arrebatado, que não morrerá, você só será transformado. Aleluia. Paulo sabe dessa realidade, que a morte já não mais existe para o crente. E ele vai dizer em 1 Coríntios 15 que a força do pecado é a lei. Aleluia. Então, o que é o pecado? O pecado, ele faz com que a morte reine. E a força do pecado é a lei. Então, se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, não há morte. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Você apenas passa para a glória. Jesus vai dizer: aquele que crê em mim passou da morte para a vida, foi promovido. Aleluia. Então o crente não morre, é promovido para o céu. Aleluia. Vamos estar de pé. O céu, aleluia, não será monótono, terá muitas atividades. E você, quando for para lá, Deus já tem preparado algo para você. Aleluia. Tocar no coral, cantar, aleluia, né? Fazer seja lá o que for, mas algo tem para fazer. Mesmo que você não saiba na terra, lá já será outra coisa. Aleluia. Inclusive muitos que fizeram na terra, que foram grandes na terra, serão pequenos lá. E muitos que foram pequenos serão grandes. Aleluia. Será um dia de justiça total. Por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Aleluia. É tempo de consolo para o povo de Deus e juízo para o ímpio. Portanto, meus amados irmãos, entenda, isso é evangelho. Porque como normalmente nós aprendemos a evangelizar com os outros, aleluia, é dizendo: Jesus te ama, é ou não é? Jesus não ama a pessoa, ele ama a pessoa, aleluia. Só que às vezes a pessoa está bebendo, fumando, cheirando, e nós falamos: Jesus te ama, e a pessoa pensa: Jesus me tratou bem assim, aleluia. O evangelho é mostrar que aquela pessoa, ela está condenada e ela tem que vir para Jesus. Quem entendeu, diga aleluia. E se ela não vier para Jesus, desde Adão, aleluia, não adianta. A pessoa pode fazer boas obras, aleluia, não vem das obras para que ninguém se glorie. Assim também, a obra que Jesus fez na cruz é, aleluia, para o seu povo até o final eficaz. Ou seja, aleluia, o Senhor está contigo por todos os dias até a consumação dos séculos.